Boa tarde, turma. Hoje nós vamos trabalhar dando continuidade a esse capítulo, essa unidade sobre álgebra, né? Nós trabalhamos primeiramente os produtos notáveis, aqueles que aparecem com mais frequência, e agora nós vamos trabalhar outros tipos de produtos notáveis que nem sempre aparecem com tanta frequência, mas também são tipos de produtos notáveis. Nós vamos relembrar o que é fatorar um número, né? Primeiro aqui nós vamos fazer a fatoração de polinômios. O que vocês observam aqui é que qualquer número eu posso escrevê-lo na forma de multiplicação, qualquer número. A gente pode pensar, por exemplo, no número 3. Esse número 3 ele é apenas um número, mas eu posso transformá-lo numa multiplicação. Por exemplo, eu posso dizer que o 3 é 3 vezes 1. 3 vezes 1 é o mesmo que 3. Então, eu acabei de transformar esse número 3 em um produto de fatores. Por isso que é chamado de fatoração. Porque na multiplicação, cada parte eu chamo de fator. Então, aqui ele pegou o número 90 como exemplo. Vocês podem observar. 90 eu posso fazer 2 vezes 45, vai dar 90. 3 vezes 30 vai dar 90. 5 vezes 18, 90. 6 vezes 15, 90. E assim vai. 9 vezes 10, 90. E essa última aqui é uma fatoração completa. Ele pegou 90 e pegou todos os seus fatores primos. Como vocês podem observar, o 2 é um número primo. O 3 é um número primo e o 5 também é um número primo. A fatoração completa ela vai ocorrer quando você tiver todos os fatores primos. Mas, quando você não tem esses fatores primos, a gente pode dizer que é uma fatoração, mas ela não é completa. Por exemplo, essa aqui, ó, 2 vezes 45. O 2 é um número primo, mas o 45 não é. Só lembrando que é um número primo, né? O número primo é aquele que só pode ser dividido por ele mesmo, no caso o 3 só pode ser dividido pelo próprio 3, ou o 3 pode ser dividido por 1, ou seja, aquele número que só pode ser dividido por ele mesmo ou por 1. O 45 não, o 45 se você pegar, esse 45 ele pode ser dividido por 9, que vai dar 5. Esse 45 ele pode ser dividido por 3, que vai dar 15. E assim vai. Já passou dessa condição de ser dividido apenas por ele e por 1. Então, todos os números que existem a gente pode transformar num produto, né? Ou seja, numa fatoração. Então, fatorar um número significa escrevê-lo com uma multiplicação de 2 ou mais fatores. Então, como vocês podem observar, então aqui nós temos esses fatores. Como é que eu chego a fatorar um número desse como 90, a chegar nesse processo aqui que vocês viram? É simples, você vai pegar ele, não sei se vocês lembram, mas vamos simplificá-lo, ou seja, dividir ele. Então nós vamos dividir, por exemplo, é um número par, o último número é 0, então é um número par, então eu posso começar dividindo por 2. Aí 90 por 2, 45. Continuo dividindo. Agora, o 45 não dá mais por 2, porque é um número ímpar. O 45 terminou em 5, pode ser divisível por 5, ou 45, se você somar 4 mais 5 vai dar 9, 9 dá para dividir por 3, então eu também posso dividir por 3 ou por 5, tanto faz, mas eu vou começar pelo 3. 45 por 3 vai dar 15. O 15 também é um número que dá para dividir por 5 ou por 3. Como eu já comecei com 3, vou continuar com 3. E 15 dividido por 3 vai dar 5. O 5, pessoal, ele é um número primo.
O 5 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, vou dividir por 5. E o restante aqui eu tenho que chegar a 1. Pronto, cheguei a 1, terminei a minha fatoração. Então, o 90 é um produto de 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5. Aí, como vocês viram aqui, ele pegou esse 3 e elevou ao quadrado, porque já que o 3 é repetido 2 vezes, basta colocar o quadrado. Por isso que ficou nesse formato aqui, como vocês podem ver. Bom, nós vamos ver agora essa mesma fatoração, só que ligados a polinômios, que são as expressões algébricas que a gente estudou. Por exemplo, eu tenho uma expressão algébrica ax mais AB. Isso aqui é um polinômio, né? Um polinômio é quando você tem operações de adição ou subtração de mais de um termo. No caso aqui, o ax é um termo e o AB é outro termo. Então, nós temos um polinômio chamado de binômio. Eu consigo transformar esse polinômio que só tem a operação de adição em uma multiplicação. Para isso, eu vou usar o primeiro tipo de fatoração, que é fatoração colocando um fator comum em evidência. Observando aí, pessoal, qual seria esse fator comum em evidência? Quem seria esse número, essa letra ou número, tanto faz, que se destaca, que aparece mais? Só você observar isso. Se você observar, o A apareceu aqui e o A também apareceu nessa parte. Então, o A está se destacando. Então, como o nome já diz, fator comum em evidência. Eu vou colocar o A que está se repetindo, que é o fator comum em evidência. Então, vai ficar A. O A vezes o que restou. O que foi que restou? De AX, eu tirei o A, ficou X. Mais de AB, eu tirei o A, ficou somente o B. E eu acabei de transformar a minha fatoração em um produto. Observe que isso aqui é um produto ou multiplicação, onde o fator comum multiplica o que sobra. Pessoal, quando eu falo retirar, significa divisão, certo? Por exemplo, eu peguei o A e coloquei em evidência. Então, o que eu estou fazendo? A dividido por A. Quando eu tenho duas coisas que são iguais, que estão se dividindo, A dividido por A é 1. 1 vezes X. 1 vezes X. 1 vezes X é X. A mesma coisa aqui, ó. A dividido por A, 1. 1 vezes B. 1 vezes B é B. Então, é a mesma coisa que eu retirar esse número. Tirei o A, tirei o B, certo? Então, nós vamos ver a fatoração por agrupamento no próximo exemplo. Bom, nós temos aqui colocação de um fator comum em evidência, que é o primeiro caso de fatoração. Se vocês observarem aqui, deixa eu só aumentar um pouco, pronto, mais um pouquinho, pronto. Se vocês observarem, aqui, ó, eu tenho um fator que está se destacando nesse polinômio. Quem seria esse fator que está se destacando? Ora, é o 2, bem simples, né? Então, eu vou colocar o 2 em evidência. Então, o 2 vai ficar em evidência. E eu vou multiplicar, já que é a multiplicação. E vou fazer o seguinte, olha só. 2 dividido por 2 é 1. Aí eu vou colocar 1 vezes x. Mais, próximo. 2 dividido por 2 é 1 de novo. Então, 1 vezes o que restou. O que restou? O y. Fecha aqui. Agora nós vamos apenas acertar aqui. Fica 2 vezes. Agora aqui.
Ó, 1 vezes x é um x, né? Então eu posso colocar aqui um x. Eu posso colocar um x ou só o x, tanto faz. Que aqui eu considero como um x. Mais 1 vezes y, um y ou apenas y. Pronto, transformei esse binômio, esse polinômio, em um produto de fatores. O fator 2 vezes o fator x mais y, certo? Vamos ao segundo exemplo aqui. O segundo exemplo é o seguinte. Nós temos x ao quadrado vezes xy. Bom, a gente vai observar o que está se repetindo aqui. O que repete, pessoal, nesse caso aqui? Se você pensou que é o x que se repete, a resposta está correta. Realmente é esse x que está se repetindo. Então, o que eu vou fazer? Colocá-lo em evidência. Vou colocar x em evidência. Aí você me pergunta, professor, eu tenho 2x aí. Eu tenho um x que está ao quadrado e eu tenho um x que não está ao quadrado. É um x que não aparece expoente. Então, você deve lembrar que quando esse x não aparece expoente, é o 1 que fica aqui. X elevado a 1. Agora, tem um detalhe, pessoal. Quando tiver letras com expoentes, você tem que observar esse expoente, observar quem é o maior, quem é o menor, e sempre colocar aqui em evidência o que tiver o menor expoente. Esse aqui, o expoente é 2, e esse aqui o expoente é 1. Então, vou colocar sempre o de menor expoente em evidência, sempre. Não tem exceção, é sempre. Então, vai ficar x elevado a 1 vezes... Agora, nós vamos fazer as operações. Vamos lá. Olha só. Eu tenho x2 dividido por x1. Como é que eu faço isso aqui, pessoal? O que vai acontecer? Olha, eu vou explicar de outra maneira, mas na prática é bem mais fácil. É o seguinte, eu vou dividir x2, né, como vocês observam aqui. Vou dividir por x1, certo? Por x1. O que acontece quando a gente divide potências de mesma base? Repete a base, não é isso? Repete a base e faz o que com os expoentes na divisão? Subtrai. 2 menos 1. 2 menos 1 vai ser x elevado a 1. Então, na prática, é só subtrair os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, aqui é x2, tirei 1, então ficou x1. Certo? Desse x2, tirei esse x1, então sobrou x1. Mais... Agora aqui, pessoal, o que acontece? Ó, eu vou dividir x1 por x1, não é isso? Vou fazer aqui só para a gente observar. E isso a gente vai repetir em todos os outros exemplos, certo? Eu vou dividir x1 por x1. Olha só o que vai acontecer. Vamos lá. Eu posso fazer de várias maneiras isso aqui. Mas a gente vai fazer dessa maneira aqui, ó. Repete a base, já que são potências de mesma base. Repete a base e faz o que com os expoentes? Subtrai. 1 menos 1. 1 menos 1 é o que, pessoal? x0. Não é isso? 1 menos 1 é 0. Então vai ficar 0. Aí detalhe, pessoal. A gente tem que lembrar que qualquer número elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Então, x elevado a 0, 1. Então, aqui você poderia ter feito logo assim, ó. Eu estou dividindo duas coisas iguais, ó. x1 dividido por x1. Quando a gente divide duas coisas iguais, o resultado é sempre 1. Então, x1 dividido por x1 vai ser 1. Vezes o que restou. Quem foi que restou? O y, já que eu não mexi nele. Então, agora vai ficar... Vou só acertar aqui. Ficou x1. Esse 1, pessoal, estou colocando só para vocês observarem, mas não é necessário, quando vocês estiverem fazendo esse cálculo, colocar 1 vezes o que está aqui dentro, que é x mais 1 vezes y, y. Pronto. Resolvido a nossa operação. E essa parte aqui eu fiz só para explicar, mas você pode ir direto. Aqui, ó, de x2, né? Eu tiro x1, então vai sobrar x1.
De x1 eu tiro x1, então vai sobrar só o y. Então você já pode colocar direto. A mesma coisa aqui em cima. De 2x eu tiro 2, sobra o quê? X. De 2y eu tiro 2 e não sobra o quê? Y. Você já pode fazer direto. Esse é outro caso. Aqui eu tenho 6ax mais 8ay. De cara, pessoal, de cara, eu sei que quem está em evidência é o a, porque o a se repetiu nas duas parcelas, os dois fatores. Então já posso colocar o a em evidência. Só que tem outra coisa, pessoal. Quando vocês virem que tem números, esses números também podem ser colocados em evidência. Aí você tem que tomar cuidado com o seguinte: esses números, eles podem ser divididos pelo mesmo número? Só isso você tem que observar. O 6 é par e o 8 é par. Aí lembrando, todo número par pode ser dividido por 2, não é? Então, o 2 é um número que pode dividir o 6 e pode dividir o 8. Então, eu posso colocar o 2 aqui, ó, também como evidência. Coloquei o 2 como evidência, agora nós vamos operar fazendo as divisões. Olha só, primeiros números, ó. 6 dividido por 2, 3. Não é isso? Eu tinha o ax, tirei o a, sobrou quem? O x. Olha só como é bem fácil. Esse outro, eu tenho 8, tiro 2, sobra o quê? Aliás, tenho 8, divido por 2, fica 4. Eu tenho AY, se eu retiro o A, então vai ficar só Y. Olha só como é bem simples. Acabei de fazer a fatoração desse polinômio. Continuando, esse aqui nós vamos fazer também o mesmo processo. Você observa que o A está se repetindo nos 3, né? Então é o A que está em evidência. Então vamos colocar o A em evidência. Colocar A em evidência vezes. Agora, pessoal, não sei se vocês lembram naquele segundo exemplo, eu falei para vocês que toda vez que tiver letras ou incógnitas, né, que estão se repetindo e que elas tiverem expoentes, vocês vão observar aquela que tem o menor expoente. E o menor expoente é o que vai ficar em evidência. Então, A é 4, A3 e A2. Quem é que tem o menor expoente? O 2. Então, é este que vai para a evidência. Sempre desse jeito, beleza? Agora nós vamos fazer as operações. Vamos lá. Olha só, eu tenho A4 dividido por A2 na divisão de potências de base, subtrai os expoentes. Na prática, você vai fazer 4 menos 2, 2. Então, vai ser A elevado a 2. Beleza? Menos, repetir o sinal, né? A3 eu tiro A2, vai sobrar o quê? A1. Não é isso? 3 menos 2, 1. E no final eu tenho A2 dividido por A2. Vocês lembram que quando eu divido duas coisas iguais, o resultado é 1. No final das contas, a gente está sempre subtraindo. Ó. 4 menos 2, 2. 3 menos 2, 1. E aqui, 2 menos 2 é 0. Então, ficaria assim. Se a gente fosse fazer a divisão, ficaria A elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 tem que lembrar que é 1. Por isso que A elevado a 2 por A elevado a 2 vai ser 1. Pronto. E aí, nós terminamos a fatoração por fator comum em evidência. Bem simples, né? Depois nós passaremos para a fatoração por agrupamento. Essa aqui também, o formato de resolver é o mesmo, só que você vai ter que dar mais alguns passos por conta de ser em grupo. Bom, galera, nós vamos fazer esse aqui exemplo de fatoração por agrupamento. Bom, a forma de fazer essa operação é a mesma
por colocação em evidência, fator comum em evidência. Então vamos observar aqui. Só que aqui vai ser por grupos. Observe, eu vou pegar esse grupo e vou pegar este outro grupo. Beleza? Este primeiro grupo, voltando aqui, este primeiro grupo, quem se destaca nele é o x, ó. AX mais BX. Então o x vai ser colocado em evidência. Vou colocar o x em evidência. X em evidência vezes o que está lá. AX eu tiro o x, então vai ficar mais BX eu tiro o B, então vai ficar B. Aliás, BX eu tiro o x, então ficou o B. Então esse foi o meu primeiro agrupamento. Agora vamos para o segundo agrupamento. No segundo agrupamento, nós temos quem está se repetindo nesse segundo agrupamento? O Y. Então eu vou colocá-lo em evidência. Vai ser o Y agora. Então vai ficar Y vezes AY, tiro o Y, vai ficar apenas o A. Mais BY, tiro o Y, então vai ficar B. Aqui tem um mais, esse mais aqui dessa operação. Então o que está acontecendo, pessoal? Agora vocês viram que eu já agrupei esse aqui e esse outro aqui. Agora nós vamos observar quem é que está se repetindo, quem é o fator que está em evidência agora. Vocês conseguem pensar quem é esse número? Bom, acertou quem disse que é o AB mais AB, ou seja, o AB mais AB está em evidência agora, é ele que se repete. Então nós vamos operar, vamos repetir ele aqui, já que ele está em evidência, a gente repete quem está em evidência, AB, A mais B, né? Vezes o que restou. Quem foi que restou? O X mais o Y, foi o que restou. Então eu vou colocá-los no outro parênteses. Então X mais Y. Então agora eu acabei de obter a minha fatoração por agrupamento. Eu vou fazer em grupos, peguei esse grupo, depois esse grupo e fiz a minha fatoração dos dois em agrupamento, depois coloquei em fator comum em evidência e fiz aqui a multiplicação. Aqui vai ser sempre a multiplicação, né? Por se tratar de fatoração. Bom, vamos ficar com este exemplo. Na próxima aula trarei outros exemplos de fatoração, beleza?